Então, vamos embora começar a segunda parte da aula. Eu já venho avisar aqui que eu vi que o meu vídeo congelou. E é isso aí, galera. Eu vou tentar resolver isso pro próximo vídeo. Vamos ver se nesse vídeo aqui a minha cara congela com a cara menos pior. Não vou nem ficar olhando pra câmera. Ó, na parte 2 a gente vai começar a falar sobre a lei de Newton, tá? Já falei sobre. Já dei a introdução da dinâmica. Já expliquei o que era força, né? Qual é a definiçãozinha de força, né? O que é a força. Falei sobre equilíbrio, estático e dinâmico. E agora só resta entrar nas leis de Newton, né? Ver como é qual é a magia da coisa. Então botei a foto do Newton aí, ó, foto bonitona do cara. Vocês normalmente só vê a foto do cara meio sério. Mas o bom de ter colocado essa foto é o seguinte: eu não mencionei, mas lá no começo, né, nessa tela, essa mesma tela, só que estava a introdução à dinâmica, tinha a capa de um livro, a capa do livro do Newton. Foi o livro que ele escreveu com essas definições de lei. Tá? As leis de Newton vieram desse livro aí. Que inclusive ele está aqui no cantinho embaixo da mão dele aqui, ó, que é o Principia. Mas eu estou colocando essa imagem aqui para dizer que o Newton ele não foi só o cara da força, não, tá? Ele desenvolveu esse aqui na frente dele um telescópio, né? Tem um telescópio newtoniano, tem a questão do espectro das cores do arco-íris que ele viu lá passando por um prisma. Então isso aqui foi coisa do Newton, tá? Esse negócio aqui do prisma, aquela capinha lá do álbum do Pink Floyd, ó, Newton. Tem a maçãzinha aqui, para aquela historinha da maçã que caiu na cabeça dele e a magia aconteceu. Enfim, isso aí é uma viagem, essa coisa da maçã. Mas vamos embora lá. Então, ó, começando nas leis de Newton. A primeira lei, a gente já meio que falou sobre ela até agora aqui, tá? A primeira lei é conhecida como o princípio da inércia. O que significa o princípio da inércia? O negócio é o seguinte, gente. A inércia, ela é uma tendência, tá? É uma tendência do corpo, de um corpo permanecer no estado de movimento que ele se encontra. Como assim? Vocês agora estão assistindo a minha aula. Como que vocês estão? Qual é o estado de movimento de vocês? Vocês estão parados, vocês estão em repouso, igual eu. Esse é o nosso estado de repouso. Então, o nosso corpo ele vai tendo, por conta desse princípio, o nosso corpo ele vai tender a permanecer nesse estado de repouso. E ele só vai sair desse estado de repouso até que alguma coisa venha tirar você desse estado. Então tem que acontecer uma força para te tirar desse estado. Só que é o seguinte, a primeira lei, lendo o que está escrito aí, o corpo tende a manter seu estado de repouso ou um corpo tende a manter seu estado de movimento uniforme enquanto a resultante das forças sobre o corpo for nula. O que significa isso? Falei lá para vocês, somando todas as forças, se isso dá zero, o corpo está em equilíbrio. Então você pode estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Quando você está em equilíbrio, o seu corpo vai tender a permanecer nesse equilíbrio. Então a força resultante vai estar sendo zero, a sua velocidade ou ela é nula ou ela é constante, tá? E você vai tender a ficar nesse movimento até que venha alguma força externa te tirar desse estado. Essa é a sua tendência. Onde é que a gente percebe essa primeira lei acontecendo? Você tentar tirar alguma coisa de movimento, você sente uma resistência daquela coisa. Imagina você um carrinho de supermercado. Você vai tentar movimentar o carrinho de supermercado. A princípio você fazer uma forcinha para ele andar. Meio que ele oferece uma resistência. E quando ele começa a andar, ele simplesmente vai embora. Ele começa a andar. E outra coisa também é imagina vocês num ônibus. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Você pega um ônibus, você passa pela roleta, e quando você tá indo botar a mão lá na paradinha para segurar e não cair, o motorista arranca e você... Por que isso acontece? Você tá ali no ônibus, a tua tendência é tá meio ficar parado, né? Você tá de boa, do nada o ônibus arranca, só que o seu corpo quer ficar parado, o seu corpo não quer entrar em movimento. Quando ele dá essa arrancada, você se sente empurrado, né? Por conta dessa questão da sua inércia. A sua inércia era continuar daquele jeito, mas o ônibus ele meteu o pé. E outra coisa que pode acontecer também no ônibus
é quando você está distraído ou no ônibus ou no carro e o motorista dá uma freada brusca. Quando o ônibus ou um carro dá uma freada brusca, o nosso corpo ele é jogado para frente, né? A gente vai para frente. Por que isso acontece? Quando o ônibus está em movimento, a nossa tendência é continuar em movimento. Se o ônibus para, quem está parando é o ônibus, não é a gente. Então a nossa tendência é continuar em movimento, mas a gente está junto com o ônibus, a gente acaba parando junto com ele, mas a gente é jogado para frente por conta disso. Quando o ônibus faz curva, a gente é jogado para o lado da curva, né? Porque a nossa tendência é continuar em linha reta. Aí do nada o ônibus puxa para o lado. Só que a gente quer continuar em linha reta, então a gente se sente jogado para o lado. Beleza? Isso seria. Todos esses fenômenos que a gente percebe no dia a dia são por conta dessa primeira lei, esse princípio da inércia, por conta da inércia. Tá? Não necessariamente o ônibus ele vai ter a força resultante zero, tá? Mas a maior parte do movimento do ônibus ele está com uma velocidade constante. Se ele está com uma velocidade constante, significa que a resultante está sendo zero. Mas acontece variações, pequenas variações o tempo inteiro ali na prática da coisa, mas se aproxima muito bem dessa questão da primeira lei, tá? Agora, a segunda lei, ela ocorre numa situação oposta, entre aspas, oposta da primeira lei. A primeira lei, a resultante tem que ser nula. A segunda lei e quando a resultante não é nula? O que acontece? Quando a resultante não é nula, o que a gente vai ter? A gente tem a segunda lei, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Tá? Eu tenho essa imagenzinha que vai ajudar a gente a ilustrar aqui, que é o seguinte. Essa lei ela vai ilustrar, ela vai trazer para a gente a relação que tem entre a causa, né, que é a força que a gente faz sobre o corpo, e o efeito, que é a mudança do estado de movimento dele, né? Ou ele vai desculpa, ou ele vai frear, ou ele vai parar, ou ele vai começar a andar em movimento, então vai ter uma aceleração. Vou variar a velocidade dele. Então eu vou ter a causa, a força, e eu vou ter um efeito que é a aceleração. Que a aceleração vai ser responsável por alterar a velocidade do corpo. Então a segunda lei ela vai relacionar essas duas coisas, a causa e o efeito. Então ela vai relacionar a força com a aceleração que um corpo adquire. Então, ó, vou considerar um corpo que tem a massa m, tá? Então essa é a minha imagem aqui do lado. Um corpo de massa m. Eu vou aplicar uma força resultante diferente, zero, sobre esse corpo, e eu vou perceber que esse corpo ele vai adquirir uma aceleração que eu estou chamando de A, tá? E essa aceleração ela vai estar sempre no mesmo sentido e na mesma direção que a força. A mesma direção e o mesmo sentido da força. Se a força resultante está horizontal para a direita, a aceleração também vai estar horizontal para a direita. Então, a segunda lei ela diz o seguinte: a resultante das forças aplicadas sobre um ponto material, um corpo, né, é igual ao produto da massa pela aceleração que ele adquire. Então, a relação que a gente tem entre a causa, a força e a aceleração é uma relação direta. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração que esse corpo vai sofrer. Só que existe uma constante de proporção aí, existe uma outra grandeza que que influencia nessa relação entre força e aceleração, que é a massa do corpo. Então, a força resultante ela não é só igual a força igual a aceleração. Não é tipo assim, a força que eu faço sobre o corpo é a aceleração que esse corpo vai receber. Não. A força que eu faço sobre o corpo vai gerar nesse corpo a força que eu exercer sobre um corpo, ela vai ser proporcional à massa daquele corpo vezes a aceleração que ele recebe. Então a segunda lei, resumindo essa frase que está aqui, esse enunciado dela, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? E é só isso a segunda lei. Tá? As aplicações disso que são, entre aspas, um pouco mais complicadas, porque a gente vai pegar várias forças e todas essas forças que estão atuando, elas vão ter que ser resumidas nesse F igual a M vezes A. Aí é o seguinte, eu falei lá atrás que a unidade de força era o Newton, tá? Agora eu tenho que falar para vocês o que é o Newton. O Newton não é uma unidade fundamental,
como unidade de massa, quilograma. Não é uma coisa assim. O Newton, ele vem da relação entre duas grandezas diferentes. Ele vem da relação entre a massa e a aceleração do corpo. Então, o que significa quando eu falo assim, 1 Newton? O que significa eu ler 1 Newton? O Newton, ele está dentro do Sistema Internacional de Medidas. A primeira aula que eu dei para vocês, está lá no Drive para vocês acessarem. O Newton, ele é dado pela seguinte forma, ó. 1 Newton, não, eu só falo para vocês, F é igual a MA. Então a força, ela tem a unidade 1 Newton. Então 1 Newton. A massa no Sistema Internacional é o quilograma. E a aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então 1 Newton, ele é igual a 1 quilograma, que é a massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então a relação que eu tenho para o Newton é isso aqui, tá? 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Eu estou falando isso porque existem outras definições de força, existem outras unidades de força. Eu não coloquei essas outras unidades aqui, mas existem outras. Existe o quilograma-força e existe o Dina. O Dina, ele usa, se não me falha a lembrança, ele usa o grama como unidade de massa, ele não usa o quilograma. Eu esqueci agora. E o quilograma-força é a força que eu preciso fazer para erguer fazer um... esqueci agora do Dina, gente, perdão. No dia que eu lembrar, eu falo para vocês. Ou se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem aí. O quilograma-força é kgf minúsculo, é a unidade de força. Vou passar para a terceira lei. Então, a terceira lei é conhecida como o princípio de ação e reação. O que significa isso? Tem um professor meu que chamava que essa aqui é a lei do troca-troca. Porque, assim, tudo que eu dou para você, você dá para mim também. E igual e mesma quantidade, mesma intensidade, tá? Mas é assim, a terceira lei, ela fala assim, toda força que um corpo faz sobre um outro corpo, aquele outro corpo vai fazer uma força igual e oposta ao que o primeiro corpo fez. Então, olha só, vou ler essa frase aqui, vai ficar um pouco mais claro. Tem dois corpos que vão interagir. Quando um corpo interage com o outro, surge aí um par de forças. Vai ser, vamos chamar assim, o corpo A e o corpo B. Quando o corpo A interage com o corpo B, fazendo uma força, o corpo B vai fazer uma outra força no corpo A. E aí que surge esse par de forças, tá? Só que essas forças são chamadas de ação e reação. Qual é a relação que acontece? Se, vamos supor que o corpo A empurra o corpo B na direção horizontal, tá? No sentido esquerda para direita. Imagina aí, esquerda para direita. O corpo B, ele vai responder a essa ação do corpo A fazendo uma força de mesma intensidade que o A está fazendo, na mesma direção, ou seja, da horizontal, só que o A fez da esquerda para a direita, a resposta do B vai ser da direita para a esquerda. Então, se o A empurra o B empurra o A para o lado oposto. Então, lendo o enunciado da lei, toda ação corresponde a uma reação, com a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Então, se eu empurro alguém para frente, aquela pessoa vai me empurrar no sentido oposto. Então, toda vez que eu empurro alguém, esse alguém me empurra também. É mais ou menos isso. Quando você dá um tapa na mão de alguém, a mão daquele alguém também dá um tapa na sua. É por isso que você sente doer na sua mão. É por isso que você sente um impacto na sua mão. Ah, mas por que o fulaninho, quando eu bato na mão, ele sente mais dor do que eu? Uma pessoa sentir mais dor do que você não significa que a força que ela está sofrendo está sendo maior. Significa que a sua resistência à dor é melhor do que daquela pessoa. É tipo assim, imagina você dar um tapão na mão de um pedreiro. O pedreiro tem a mão dura, gente. Tem a mão do pedreiro já é calejada. Você vai dar um tapão na mão do pedreiro, o cara não vai sentir nada. Agora, eu com a minha mão macia aqui, que não mexo com obra, eu vou sentir doer. Vai doer mais na minha do que na dele. Beleza? Então, toda a força que você está fazendo sobre um corpo, aquele corpo vai responder com uma outra força igual. Então, a terceira lei está acontecendo o tempo inteiro. A tua bunda sentada na cadeira, empurrando a cadeira para baixo, a cadeira está empurrando a tua bunda para cima. E é assim que acontece, tá? Tu encostado com as costas no encosto da cadeira. Tu tá empurrando o encosto da cadeira também está te empurrando para frente. É por isso que tu não cai. Beleza? Porque ele está te empurrando de volta.
Esse exemplo que eu estou colocando aqui é do remo. Como é que funciona? O remador empurra a água para frente e a água empurra o remo para trás. E como o remo está preso no barquinho, o barco vai junto. Então é assim que está acontecendo aqui no remo. Eu estou trazendo um exemplo aqui do cabo de guerra que eu mencionei lá na primeira parte. Como é que funciona o cabo de guerra? Tem a galera puxando de um lado e tem a galera puxando do outro. Mas se eu fosse olhar a fundo aqui, vou pensar aqui nessa situação da imagem aí, que isso aqui está em equilíbrio, a corda não está mexendo. Por que a corda não está mexendo? Porque ó, a força que a galera vermelha está fazendo, estou chamando de FA, está indo da esquerda para a direita na minha foto. Estou puxando a corda. Quando você puxa uma corda, surge nessa corda uma tensão, uma força de tensão ou tração, tá? Então existe uma tensão para cá. Como a corda está esticadinha e está paradinha, tem que ter uma tensão para o outro lado com a mesma intensidade. Se essa força aqui, FB, fosse menor que FA, o time vermelho vai ganhar. Se for igual, a corda fica parada, tá? Então quando você olha um cabo de guerra e vê que nenhum dos times vai para um lado ou para o outro, significa que essas forças aqui elas estão iguais. Então começa a ir para o lado que vai começar a ir para o lado que a força for diferente, tá? Mas a tensão no fio ela vai ser igual às forças que estão atuando em cima do fio. Então, se isso aqui tiver em equilíbrio, tá? Eu vou dizer que a força do time A, que é o time vermelho, ela tá igual à força do time verde. Muita atenção aqui que é o seguinte, eu estou escrevendo F de A igual a menos F de B, com a setinha de vetor aqui. Como eu estou com a seta de vetor, eu estou considerando todas as características do vetor. A direção, o módulo e o sentido. Se eu estivesse considerando só o módulo, só a intensidade da força, aí eu não teria esse sinal aqui de menos e nem essas setinhas aqui em cima. Ficaria só FA igual a FB. Mas como eu estou trabalhando com vetor, esse sinal negativo, o que esse sinal negativo está fazendo com esse vetor B? Lembrando da aula de vetores. Se eu multiplicar um vetor por menos 1, eu inverto o sentido do vetor. Então quando eu tenho menos FB, significa que esse vetor verde aqui, ele está apontando da direita para a esquerda. Estou invertendo ele. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso. Se não entenderam isso, pode falar aí com a gente, que a gente vai ajudar vocês. Leis de Newton não é difícil, mas também não é tão fácil assim, tá? Não é tão intuitivo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar, até porque essas leis elas confundem a nossa cabeça de verdade. A terceira lei ela confunde, dá para fazer uma confusão muito bacana na cabeça de vocês com a terceira lei, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, eu vou estar aí para tirar dúvida de vocês e ajudar vocês nesse período, tá, gente? Vou me despedir de vocês aqui. Tenham uma boa semana